Gravando. Bom, vamos começar então. Hoje nós vamos continuar o que nós estávamos falando na live de ontem, não é? Bom, boa tarde a todos. Tem um pessoal que está chegando aí ainda. Sejam bem-vindos à live. Eu não sei, eu apaguei a luz porque ontem ficou muito claro a minha imagem. Vocês acham que é melhor eu acender a luz ou deixar assim apagada? A imagem tá boa? Como que tá a imagem para vocês, turma? Bia, a imagem tá boa? Tá bom. Então vou manter a luz apagada. Obrigada. Bom, turma, pessoal que não veio ontem, vou falar brevemente sobre o que nós falamos, bem breve mesmo, para começar a falar hoje. Ontem ontem nós discutimos algo mais teórico, né, sobre a importância do texto para a experiência do usuário, UX. Então, ontem eu falei de UX Writing e falei sobre quais são as características que um texto feito para o meio digital deve ter. Então, falei sobre várias coisas, sobre o que é o UX Writing, né? Esse texto, ele não é um texto comum, não é esse texto que a gente está habituado em vários outros ambientes. Só um segundinho. Pronto. Em outros ambientes, ele é um texto, deve ser um texto informativo, ele deve ser um texto que deve orientar o usuário na compra do produto, na instalação de um aplicativo, enfim, ele é um texto, ele é diferenciado, tá? Ele é diferenciado porque ele tem que satisfazer o usuário tem que ficar satisfeito quando lê aquele texto, por isso que ele é diferenciado, tá bom? Então, ontem nós falamos sobre voz e tom, daqui a pouco eu vou retomar novamente sobre aquilo que a gente falou ontem. Bom, conforme a gente vai falando hoje, porque hoje eu trouxe exemplos, então eu vou acabar recuperando o que nós falamos ontem. Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar, então. A apresentação. Vamos lá para os slides. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Esqueci de testar aqui, peraí. Tudo bem? Vocês estão vendo meus slides? Estão vendo a tela? Sim? Sim? Obrigada. Tá ok. Bom, então, nós vamos falar hoje sobre a importância do texto para a experiência do usuário, parte 2, hoje é a parte que tem mais exemplos, né? Vamos discutir um pouquinho sobre como funciona, daqui a pouco eu vou navegar com vocês em alguns sites para a gente poder discutir o texto, tá bom? Bom, recuperando um pouco, então, sobre aquilo que nós falamos ontem, a UX Writing deve garantir a melhor experiência para o usuário de um produto final. Sempre o usuário tem que ficar satisfeito com o produto, mas não só com o produto, mas sim com aquilo que ele lê, com o comportamento, com a comunicação que o produto está tendo com o usuário. Então, na verdade, a comunicação tem que satisfazer plenamente o usuário, tá bom? A linguagem utilizada para UX tem a função de ajudar o usuário a chegar aonde ele quer, sempre, tá bom? Se houver algum problema no caminho, ele desiste do produto. Então, é muito importante que não haja problema, e a comunicação é que vai garantir isso, na verdade, não é? Bom, vamos começar.
se fosse para a gente escolher um botão para clicar, né, para fazer um download de um e-book, qual que vocês iriam clicar? Nesse primeiro, baixar e-book, ou no segundo, faça a leitura do conteúdo? Vejam, são dois botões que possuem mais ou menos o mesmo significado, mas não dá, mas eles são diferentes, né? Eles têm uma semântica diferente aí. No primeiro, ele é um pouco mais claro, você sabe que você vai baixar o e-book. O segundo botão, você não tem muita certeza se você vai baixar o e-book para ler ou se você vai ler o e-book ali só no online, sem conseguir baixá-lo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Isso já é o texto. Isso já é o trabalho do redator de experiência, de texto para experiência de usuário, tá bom? É pensar nessas questões, né? No primeiro botão, que tipo de palavra, que tipo de expressão que eu vou colocar em cada botão, porque essa informação, ela tem que ser uma informação assertiva, tá bom? Outro, olha só esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Neste site aqui, nós temos esta campanha, né? Curso de inglês, aqui você aprende inglês, comprar. Nós temos aqui todos, deixa eu trabalhar aqui com o mouse, que é mais fácil. Todos os... eu esqueci o nome dessas coisinhas aqui. Bom, o direcionamento daquilo que o usuário vai querer, não é? Aqui vamos trabalhar o texto principal, que é curso de inglês. Aqui você aprende inglês e comprar. A gente pode perceber alguns probleminhas nesse texto principal aqui, não é? Deixa eu ver se tem... Alguém quer falar alguma coisa? Que eu escutei um barulho. Tá bom. Bom, desculpa. Errei o botão. Aqui. A gente tem uns probleminhas com esse texto aqui, né? Bom, não está especificado. Hoje nós temos duas modalidades de curso. A gente tem o curso presencial e o curso online. Aparentemente, toda essa interface aqui me faz acreditar que este curso é um curso online. Então, falta aqui essa informação, não é? Então, é uma informação extremamente importante para o usuário. O usuário tem que saber que isso daqui é um curso online de inglês. Da maneira como está aqui, a gente não sabe que tipo de curso que é, não é? Outra coisa, curso de inglês. Aqui você aprende inglês. Ué, isso é óbvio, não é? O que mais que poderia aprender? Poderia aprender espanhol, francês, mas isso deveria estar especificado aqui também, não é? Mas se o curso é de inglês, é óbvio que aqui se aprende inglês. Então, essa informação aqui não está muito legal, não é, pessoal? E outro problema aqui, olha só, bem no centro da tela aparece um botão comprar. Não, é uma coisa muito seca, né? Isso daqui não seduz o usuário. Quem queria fazer um curso de inglês, quem que se seduziu por uma interface desse tipo, né? Por essas informações? É muito difícil. Realmente, essas informações são complicadas da maneira como estão, né? Bom, olha só, o que a gente pode pensar na primeira questão que levantei ali? Se o curso é presencial ou online,
isso aqui tem que estar escrito. Então, vamos deixar claro ali, na maneira como está disposta a informação, aqui, por essa interface que eu estou vendo aqui, me parece que o curso é online. Então, vamos deixar lá, claro, curso online de inglês. Outra coisa, aqui você aprende inglês. Vamos substituir isso daqui, que realmente está muito ruim, não é? Então, poderíamos colocar ali, ó, aqui você aprende inglês de verdade? Bom, é uma opção interessante? Mas parece que esse de verdade, parece que o vendedor está enfiando o curso goela abaixo do usuário, né? Olha só, inglês para não passar vergonha lá fora. Esse daqui tá legal, não tá ruim, tá bacana. O problema é que a informação para esse universo digital, a gente precisa evitar palavras negativas, utilizar sempre palavras positivas. Então, vamos pensar numa opção melhor. Essa opção ficou boa, só que vamos evitar essa carga negativa aqui no meio da informação, tá bom? Ou uma outra opção, reforce e aprimore seu inglês, conecte-se com o mundo novo. Ficou muito melhor, mas está muito comprido. Vamos melhorar isso daí, deixar essa informação um pouco mais concisa, não é? Conecte-se com o mundo novo em inglês. Nossa, melhorou pra caramba, né? Olha como que ficou. Faltou falar sobre o botão. O botão comprar, a gente pode pensar em outras sinônimos de comprar para colocar lá no botão, né? Adquirir um plano. Será que não fica bem parecido com comprar? Não sei, me parece que não é tão legal. Outra opção, comece agora. É uma opção interessante. Outra, aprender inglês. Outra, aprenda inglês. Eu acho que dessas 4 aqui, as melhores são essas 2 últimas, aprender inglês e aprenda inglês. Vamos ver como é que ficou? Olha lá. Uma nova, a mesma interface, né? As informações corrigidas, então, modificadas, transformadas. Curso online de inglês, conecte-se com um mundo novo em inglês. Aprender inglês. Agora sim, melhorou bastante, né? Então, é isso o que um redator para UX faz. É pensar nessas coisas, é transformar esse tipo de texto nesse tipo de texto. Entenderam? É essa a função. Isso é fácil? Olha, isso requer, na verdade, pesquisa. Tá? Como eu falei ontem, não é simplesmente chegar, baixar a gente simplesmente achar que isso faz parte de um dom. Não é. A gente precisa estudar, pesquisar, para poder chegar a um final, a um resultado bacana. Bom, continuando. E qual que é o jeito melhor, então? Como eu acabei de falar, todo texto, a gente precisa partir de uma pesquisa, não é? Ele não simplesmente baixa, a gente não dá um load de um texto na nossa cabeça e sai escrevendo, não é assim que funciona. A gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar para poder escrever, não é? Mas a gente precisa ter um objetivo, tem que ter alguma coisa que nos oriente. Então, as 2 coisas que vão nos orientar dentro desse universo digital, em relação aos textos, é exatamente saber qual é o sentimento que eu quero transmitir para o meu usuário. E quem é esse meu usuário? Então, se eu sei quem é esse meu usuário, se eu sei o sentimento que eu quero transmitir para ele, então eu vou conseguir lidar melhor com o texto, vou conseguir escrever melhor. Então, a partir daí, tá bom? Dessas 2 perguntinhas, aí a gente começa a escrever.
Manual de tom e voz. Ontem nós falamos um pouco sobre tom e voz, inclusive eu trouxe para vocês aquele exemplo do Mercado Livre, não é? A gente entrou lá no site do Mercado Livre, mostrei para vocês. Muito bacana, inclusive, bastante informação interessante que a gente conseguiu lá. Mas, para a gente chegar naquele resultado que eu mostrei ontem para vocês lá do Mercado Livre, a gente precisa ter um manual. Então, todo aquele que vai trabalhar com o texto para UX, com UX Writing, tem que fazer esse manual. E esse manual, ele é um manual pessoal. Então, anote todas as informações características da empresa, do produto, identifique todos os canais em que a empresa atua, liste todos os tipos de conteúdos produzidos já e que ainda estão sendo produzidos. Construa a persona da sua marca. Lembram-se, ontem eu falei um pouquinho sobre a diferença entre persona e público-alvo, né? A persona é aquele cliente ideal. Então, eu preciso construir o cliente ideal com todas as características que esse cliente possui para poder, então, trabalhar todas as informações e tentar estabelecer uma conversa com esse cliente ideal. Tá bom? E é a partir daí, então, que a gente vai trabalhando e os textos vão surgindo. É claro que eu listei aqui só 4 itens, mas isso pode ser aumentado bastante, tá? Outra coisa, a gente precisa ter um guia de estilo e ortografia. Bom, isso serve para padronizar o nosso texto, senão vira uma bagunça. Por exemplo, se eu colocar um título lá, tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula, vai parecer que eu estou gritando com o meu usuário. Não é essa a intenção que a gente quer, não é? Então, padronizar. Isso faz parte do guia de estilo, né? Colocar nos títulos apenas a primeira palavra em letra maiúscula, o resto tudo em minúscula. Adotar um estilo conversacional, direto, claro, com o usuário, né, sem dificultar a linguagem. Não é uma linguagem erudita, não, é bem simples. E quanto mais simples, melhor. Evitar jargões, isso é muito importante. Os jargões, geralmente, acabam deixando o nosso texto muito chato. E entre outras coisas, tá bom? Técnicas para escrever. Preciso fazer um roteiro. Então, a gente já vai chegar lá nos exemplos, tá, pessoal? Isso daqui é importante para a gente chegar lá. Para a gente começar a escrever, então, é preciso fazer um roteiro. Então, isso é muito importante, tá bom? Eu sempre falo nas aulas, quando eu estou falando sobre texto dissertativo, faça um roteiro, não é? Antes do rascunho, faça um roteiro do que vai falar, depois faça um rascunho e depois faça o texto. Aqui é a mesma coisa, faça um roteiro, quais são as ideias que eu preciso trabalhar, e aí eu vou trabalhando com o tempo, tá bom? Leia os comentários dos usuários nas redes sociais e lojas de aplicativos. Para quê? Para isso vai determinar a linguagem que eu vou utilizar com o meu usuário. Tá bom? Isso é muito bacana, porque se eu aproximar a minha linguagem do meu usuário, a conversa vai fluir melhor. Aprenda a utilizar as mesmas ferramentas que os designers usam. Por quê? Bom, isso é muito importante, pessoal, porque eu só vou conseguir produzir um texto dentro de um contexto. Então, se eu souber utilizar as ferramentas que os designers usam, eu vou conseguir distribuir muito bem imagem e palavra, tá bom? Todas as imagens e as palavras, os textos. Então, é importante, porque se eu consigo distribuir bem o meu texto, eu vou conseguir definir a quantidade de caracteres, o tamanho das letras, enfim.
Isso é muito importante também, isso acaba definindo várias coisas, tá? Muita atenção ao texto, boas práticas de redação. O texto precisa ser claro, precisa ser conciso, a gente precisa ter respeito às regras gramaticais, à coerência. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Quando eu falo que o texto ele é próximo da fala, isso não significa que eu posso cometer algumas gafes de gramaticais, tá bom? Então, a gente realmente precisa ter cuidado com isso. Texto bem escrito é texto bem escrito, não importa a quantidade de caracteres. Um texto bem escrito, ele pode ser um texto de 1000 caracteres, de 10 páginas, 1000 páginas, ou ele pode ser um texto com uma frase, tá bom? Então, não importa o tamanho, 10 caracteres, enfim, não importa o tamanho do texto. Bom, o que é importante é que ele seja claro, que ele seja coerente, que ele seja conciso aqui no universo digital. O passo a passo para guiar a trajetória do usuário. Bom, pessoal, deixa eu voltar lá no chat. Turma, tá tudo certo? Vocês estão... Ops. Ai, meu Deus, cliquei o botão errado. Vocês estão seguindo comigo? Alguma dúvida até aqui? Eu acho que eu engatei uma quinta aqui e fui falando um monte. Tá tudo certo por enquanto? Obrigada, Bia. Beleza, vou voltar lá então. Bom, isso daqui eu tirei da Cristina Luckner. Ela é uma escritora, né, para UX. Ela trabalha com isso há um bom tempo, ela é professora também, e eu peguei isso daqui lá do material que ela disponibilizou, tá bom? Então, ela vai falar que o tom de voz, isso daqui é um guia, na verdade, da trajetória do usuário, do caminho do usuário, da jornada do usuário. Bom, o usuário, ele vai passar por tudo isso daqui até a conversão, até a compra do produto. E em todos esses momentos, tem que ter um texto apoiando ou guiando esse nosso usuário, tá bom? Bom, o tom de voz, como eu já falei, ele vai aí imprimir a personalidade do produto, não é? E ele vai variar. Tá vendo que essa setinha ele tá para cima e tá para baixo? Então, ele vai variar conforme o ambiente em que o produto está sendo disponibilizado, seja um iPhone, seja um computador, enfim. Dependendo do ambiente, o texto, ele vai variar o tom, então, da voz do texto. A primeira coisa que o nosso usuário vai se deparar, que a gente vai se deparar aqui nessa jornada com o nosso usuário, é a descoberta. O que é isso? A descoberta é quando o usuário digita algo no Google, não é? E aparece, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? E aparece... ele ainda está pesquisando sobre alguma coisa e aparece, então, lá os vários sites e aparecem os textos. Então, o que vai guiar o nosso usuário a escolher o nosso site, né? Então, a gente precisa pensar num texto que mostre para o usuário os benefícios que ele vai ter. Aí sim ele vai entrar no site, tá bom? Senão ele clica em qualquer um. Unidu, Unite, não é assim que funciona. Na verdade, alguma coisa chama a atenção do usuário. Então, a gente já começa a pensar nessa interação com o usuário a partir deste momento, quando ele coloca lá no Google sapatos, por exemplo, ele vai aparecer um monte de site falando sobre sapato.
Então, qual site que vai conseguir chamar a atenção desse meu usuário? E por quê? O que vai chamar a atenção do usuário é aquele que vai estar, o texto vai estar mostrando os benefícios que o usuário vai ter naquele site. O próximo passo é o onboarding, que significa a entrada do usuário no produto. Por exemplo, o usuário resolveu comprar sapato no Mercado Livre, não é? Então, aqui, o onboarding, esse trabalho aqui, é quando ele entra no site, qual que é a primeira coisa que o usuário vai ver no site? Qual que é o primeiro texto que o usuário vai se deparar? Não é? Como o usuário vai ser guiado pelo site? Como o usuário vai ser estimulado pelos textos, tá bom? Então, este momento aqui, é logo assim que o usuário entra no produto, no site, no aplicativo, como ele vai, o que ele vai ver e o como, tá bom? O zero state é o estado em que ainda não foi alimentado o produto. Por exemplo, uma tela de... Eu estou lá no Mercado Livre, não é? Estou comprando um produto, mas só estou pesquisando, né? E o carrinho ainda não foi completado, ainda está vazio. Então, como esse site vai interagir com o usuário? Que tipo de mensagem que vai ter ali no site para interagir com o usuário para estimular a compra de alguma coisa do produto, né? De algum produto que está ali, que o usuário está pesquisando. Então, são os textos que estão nesses momentos e que vão interagir com o usuário, que vão estimular até ao objetivo final, que é a conversão, né? Que é a compra do produto, né? Outro estágio aqui no caminho do usuário, na jornada, é o tempo de espera. O tempo de espera é um problema seríssimo. Por quê? Porque quando, por exemplo, o usuário comprou um produto, não é? Enquanto está carregando o sistema, às vezes demora alguns segundos, o usuário fica impaciente ou ele fica ansioso, né? Então, esse tempo de espera é ruim. Então, precisa ter ali na interface alguma coisa também para interagir com o usuário, para quebrar esse tempo de espera, né? Ou para diminuir o tempo de espera para o usuário, para ele não perceber que o tempo está demorando. Algo parecido que eu quis falar, tá bom? Uso contínuo é outra questão aqui no caminho do usuário. Aplicativos como o Uber, por exemplo, se a gente tem um usuário aí que pega o Uber todo dia, ele vai interagir com a mesma interface todos os dias. Será que isso é legal? Será que não vale a pena aí a gente criar textos diferentes para dias diferentes? Ou interagir de maneira diferente com o usuário, já que a gente sabe que esse usuário é um usuário que está sempre ali, é um usuário que usa o nosso produto continuamente. Então, é algo que a gente precisa pensar também. Na conversão, é outra coisa, né? Quando o usuário compra o produto, finalmente, que tipo de mensagem ele vai receber? Todo esse passo a passo, são todas as etapas em que nós vamos inserir os textos, não é? Claro que esse aqui é um caminho bem básico. E a mensagem de erro, né? Lembrando que mensagem de erro geralmente frustra, é um momento frustrante, não há nenhuma mensagem de erro legal, todas são muito frustrantes, porque quebram a expectativa do usuário. Então, a gente precisa pensar em uma mensagem que cause menos impacto no usuário, que deixe o usuário um pouco menos insatisfeito, tá bom? Então, e tudo isso, pessoal, é trabalho com texto, não é? Vamos lá, aqui. Peguei aqui uma tela do Mercado Livre para a gente ver as diferenças, então,
eu peguei o Mercado Livre, peguei o Enjoei, tá bom? Enjoei é um site muito parecido com o Mercado Livre, então a gente vai ver as diferenças. Então, eu digitei lá no Google, né, Mercado Livre, e apareceu essa informação aqui. A primeira coisa que eu vi foi isso daqui ainda no Google, né? Mercado Livre, a maior comunidade de compra e venda online da América Latina. Bom, esse daqui é o texto que foi feito para chamar a atenção do leitor. E as outras coisas aqui, não é? Que estão aqui, que vão aparecer depois lá dentro do mercado. Vamos lá para o Enjoei para a gente ver a diferença, não é? Enjoei, como eu acabei de falar, é um site muito parecido realmente com o Mercado Livre. Ah lá, já começa a brincadeira aqui com o usuário, né? Queredores quererão, Enjoei. O site mais simpático para comprar e vender roupas, sapatos e bolsas de marcas como Zara, Farm, Nike e mais. Parcela em 12 vezes sem juros. Abaixa o aplicativo e vem, né? Então, vejam, este texto é bem diferente do anterior, né? Olha, esse aqui é um tom sério, é um tom mais tradicional. Esse não, esse aqui é um tom mais espojado, uma linguagem mais jovem, não é? Já começa aqui, né? Queredores quererão e queredores, o que significa essa palavra, né? Mas quererão, a palavra que a gente quase não usa, futuro do indicativo, nossa, como assim? E isso é muito legal, eu achei muito bacana aqui o texto aqui deste espaço aqui de procura, não é? Bom, antes da gente experimentar, e eu vou navegar aqui com vocês para mostrar algumas coisas nesses 3 sites aqui, no Mercado Livre, no Enjoei e no Roaring, eu vou mostrar para vocês um defeito que eu encontrei. Eu fiz num texto do Pinterest, tá bom? Eu estava fazendo eu fiz o cadastro no Pinterest, né? Para poder, bom, usufruir do site, e fui observando os textos todos, essa interação, e eu como usuária, né? Bom, entrei lá no Pinterest e cliquei em cadastrar, apareceu essa tela aqui, bem-vindo ao Pinterest, ache novas ideias para experimentar. Bacana que esse bem-vindo com um azinho aqui, porque não sabe se o usuário é homem ou se é mulher, então, bom, problema aqui. Eu entrei, então, nessa página, cliquei, aí preenchi meus dados aqui, né, bem-vindo ao Pinterest, ache novas ideias para experimentar, cliquei aqui com os meus dados, aí eu fiquei clicando aqui no continuar e não ia. Falei, o que será que está de errado aqui? Eu não quero ir com o Facebook, então eu vou pelo Google. Cliquei aqui e foi. Bom, ok, esse não é um problema sério, e foi. Continuei, uma etapa antes dessa última, eu não copiei aqui para vocês, era lá a opção de sexo, para eu definir o meu sexo, né? O meu gênero. Mulher, feminino, masculino e outros. Bom, eu coloquei lá feminino. E aqui a última etapa, então, diga quais são os seus interesses, e aqui várias imagens, né, com as várias opções para direcionar, então, depois, no momento em que eu estiver utilizando o Pinterest, ele vai me direcionar as coisas que eu já tinha mostrado interesse logo aqui no começo. Aí, eu fiz, então, as minhas escolhas e fiz o cadastro. O problema aqui que eu encontrei, olha só, um probleminha bobinho, mas eu acho que, né, já que eu fiz todo aquele procedimento
de preencher nome e de optar ali pelo gênero, né? Aqui no Bem-vindo, ó, eles deveriam ter automaticamente, já que eu falei que eu sou feminino, do sexo feminino, ele deveria ter colocado aqui Bem-vinda, Sandra, né? É um detalhezinho bobo? Mas eu não gostei, eu enquanto usuário falo, por quê? Né? Então, são coisinhas que dá para melhorar. De resto, eu achei, assim, super legal o site. É um site bastante interativo, que os textos são muito claros, muito objetivos, são textos curtos, o site é bastante dinâmico, e dá para a gente entender bem. A experiência do usuário é muito boa, tá bom? Agora eu vou voltar lá nas outras. Vamos navegar nos sites ali que eu tinha já falado que a gente ia fazer. Deixa eu ver aqui. Tá ok. Tudo bem por enquanto, pessoal? Sim ou não? Alguma dúvida por enquanto? Vocês querem falar alguma coisa sobre esses exemplos que eu passei? Tá tudo certo? Sim? Vou continuar, então. Bom, eu vou entrar nesse site aqui do Rowan. Ele é um site de investimento, tá bom? E eu vou mostrar para vocês, vou navegar aqui, vou mostrar para vocês como ele interage com o usuário. Na verdade, eu vou mostrar para vocês só o cadastro. Bom, voltando aqui, dá para ver, né, que eu estou navegando ali no site, e vocês conseguem visualizar? Sim? Sim? Tá. Vamos lá, então. O site, ele dá para entender muito bem, ele está muito bem montado, tá? Em relação a texto, né? Invista, rentabilize e realize. Olha só, são palavras-chave que marcam. Abra sua conta, aí ele vai mostrando aqui para a gente, vai dando os caminhos, não é? Que a gente vai utilizar. Invista nos produtos mais rentáveis do mercado, tá vendo? Os textos são bem fáceis de entender também. Deixa eu... Aqui, ó, seu dinheiro rendendo em 3 passos. Vamos fazer um cadastro? Para ver como é que é a comunicação. Oi, sou Warren, vou ajudar você a investir o seu dinheiro da melhor forma. Para isso, quero conhecer melhor você. Primeiro, como posso te chamar, né? Olha só, ao invés de ter aquela tabelinha para a gente preencher com nome, e-mail e tudo mais, nós temos aqui uma inteligência artificial conversando com a gente, né? Um chat conversando aqui e como se fosse uma pessoa, né? Vamos lá, digite seu nome. Estamos realmente empolgados por ter você aqui, Sandra. Vamos começar agora a construir uma experiência de investimento personalizada para a sua vida. Qual é a sua idade? Legal. Agora, para entender o seu contexto financeiro, preciso saber qual é a sua renda mensal hoje. Não vou falar. E você já investiu alguma vez sem considerar a poupança? Não. Mesmo não tendo investido ainda, você já sabe que é algo importante começar a investir hoje para você soa como uma tarefa, vamos lá, prazerosa.
Agora, vamos imaginar que você fez um investimento. Qual dessas reações? Bom, pessoal, o que eu queria mostrar aqui para você, e a conversa vai rolar, pelo jeito, durante um bom tempo aqui, não é? Na verdade, o que eu quero mostrar para vocês aqui é essa interação, não é? Como os textos são montados, são textos muito simples, que qualquer um consegue entender, não é? E é uma conversa bacana, não é uma conversa tediosa, é uma conversa bem interessante. Vamos, tudo bem com o Rural em Brasil, né? Era isso que eu queria mais ou menos mostrar para vocês, como é que os textos são montados aqui de uma maneira bem simples e bem fácil. Bom, vamos lá para o Mercado Livre. Bom, vou tentar logar aqui. Vamos ver como que é a mensagem de erro. Vou colocar uma senha diferente. Aí a mensagem de erro, revise a sua senha. Daí tem a opção aqui, não sei a minha senha. Bom, essa mensagem aqui é uma mensagem meio esquisita, não é? Já que uma vez eu fiz a minha senha, eu sei a minha senha aqui, então deveria ser, eu esqueci a minha senha, para ficar mais real, não é? Revise a sua senha, é uma coisa muito imperativa, é uma informação muito imperativa, né? Faça, revise. Acho que eles poderiam melhorar essa informação que está aqui, não é? Acho que esse texto aqui não está muito legal neste momento para a interação com o usuário. O que vocês acham? Cadê? O que vocês acham? Essa aqui eu mostrei, essa mensagem de erro do Mercado Livre. Vocês acharam que é tranquilo? Que é assim? Eu não gostei, não me senti bem, não, achei muito chato. Bom, vou colocar lá eu acho que esqueci a minha senha. Foi. Ah lá, e navegando, então, como que funciona, então, o Mercado Livre, todas as informações aqui que nós temos. Vamos pesquisar aqui, ó, máscara. Máscaras descartáveis. Vamos colocar máscara descartáveis. Aí vai aparecer as opções, buscas relacionadas. Máscaras descartáveis de TNT, tem todas as informações aqui daquilo que eu estou buscando, né? Vamos ver o que ele vai fazer, então. Eu não quero nada disso, vou sair do site. Vamos ver se vai aparecer alguma... Ah, não aparece nenhuma informação. Vamos lá, por enjoei. O enjoei, eu não fiz o cadastro ainda, tá, pessoal? Vou fazer o cadastro aqui para a gente ver. Essa é a primeira coisa que aparece quando a gente entra no site, não é? Criar conta. Olha que legal. Crie sua conta no Enjoei. Nome completinho. Vamos lá.
Bem lúdico, né? Nome completinho. Apareceu um tiquezinho aqui de que tá ok. Prof. Ah, senha super secreta. Ótimo. Meia boca, minha senha. Aff, super secreta. Quero ficar de olho em roupas femininas. Vamos lá. Já tracei aqui o meu perfil, não é? Criar conta. Então, olha só que diferença, né? Quando a gente vai de texto, na verdade, o que eu estou mostrando para vocês é essa experiência de usuário, né? Esses textos que aparecem quando a gente está cadastrando, quando a gente está entrando dentro do site, está interagindo com o produto, não é? Preencha seu CEP. Com o seu CEP, conseguiremos te mostrar produtos próximos a você e com o frete mais barato. Bacana, uma informação muito importante, na verdade, né? Aí entramos no site. Na verdade, eu já tinha visto aqui algumas coisas, eu tinha navegado aqui pelo site, não é? E, enfim, é bem lúdico este site em especial, é um site bem bacana, bem gostoso de navegar, porque a gente está sempre tendo é uma interação diferente que nos é proposto, não é? Que nos é proposta. Deixa eu ver aqui. Bom, na verdade, pessoal, depois agora são 3h46, já está acabando o nosso tempo também. Na verdade, o que eu quis fazer com essas coisas, mostrando esses sites para vocês aqui e aqui ao vivo, eu não tinha feito cadastro, ainda quis fazer junto aqui nessa live para a gente poder ver como é que funciona e como esses textos interagem para ir mostrando para vocês, né, o que é legal e o que não é legal. É claro que cada produto tem uma personalidade, não é? Assim, o Mercado Livre tem uma personalidade, o Enjoei tem uma outra personalidade, o Rowan tem outra personalidade, enfim. São coisas diferentes. Na verdade, o Mercado Livre e o Enjoei são coisas parecidas, personalidades muito distintas, o comportamento distinto também. Então, a comunicação é muito diferente, a gente acabou de perceber isso. Então, e quem vai ditar essa personalidade, pessoal, é o texto escrito. Claro que tem as imagens também, não estou falando que o texto escrito é o mais importante, não é isso, é todo o conjunto. Mas olha, o valor que cada palavra tem dentro desse universo todo, né? Ela pode ditar algo que é mais sério, não é? E ela pode deixar o ambiente mais alegre, mais solto, mais divertido, mais descontraído. Então, isso tudo, pessoal, não são só imagens, são palavras, né? Então, essa é realmente a importância do texto para o meio digital. Então, mas para eu chegar nesses pontos todos, a gente precisa conhecer muito bem a empresa, muito bem o produto, muito bem o usuário. Tá bom? Só assim a gente vai conseguir fazer um texto bacana, vai conseguir manter uma comunicação bem bacana com o usuário. Só assim o usuário vai ter uma excelente experiência. Tá bom? Pessoal,
para a live de hoje era isso que eu tinha pensado, que eu tinha programado. Sobre isso tem muita coisa para falar, muita mesmo. Poderíamos aí pensar num curso inteiro sobre isso, 40 horas, mas não dá para falar tudo aqui. Ontem nós falamos a parte mais teórica, de uma maneira bastante superficial mesmo, na verdade, eu deixei ali para vocês no finalzinho tudo aquilo que eu pesquisei, é muita coisa, tem muita coisa para ler já, sobre, apesar de X-Writing ser algo bastante recente, já temos um material aí bastante interessante para pesquisar, e vale a pena, viu? Quem está afim de trabalhar com essas coisas, aí os designers, não é? Trabalhar nesse ambiente dessa maneira, vale a pena estudar bastante, ler bastante. É fácil, professora? Olha, a questão não é ser fácil ou difícil, a questão é que precisa de empenho, tá bom? É trabalho, é pesquisa, é trabalho, é pesquisa, pesquisa, pesquisa. E não é pesquisa de uma pessoa só, não. Porque quando você entra numa empresa, você vai trabalhar com uma equipe. Então, desenvolver um site ou desenvolver um aplicativo exige a participação de todos, tá bom? Então, não é uma pessoa que vai escrever, não, a escrita, claro que a partir de uma pessoa, mas vai ser discutida dentro da equipe. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente também, tá bom? Então, as ideias têm que estar precisam estar bem organizadas, e tudo muito bem planejado, tá bom? Tudo tem que ser planejado, na verdade. E para uma comunicação ser eficiente, ela tem que ser planejada, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Estou aqui à disposição agora. Vamos abrir o chat aqui. Estou à disposição, se quiserem falar comigo aí pelo microfoninho, pode abrir o microfone, não tem problema nenhum. Estou aqui. Alguma dúvida? Tudo certo? Sim? Então, tá bom. Então, para hoje era isso que eu tinha para falar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ah, que bom, Gabi. Que bom que você gostou, querida. Espero que vocês tenham gostado de tudo isso que eu falei. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, não quiserem expor aqui, vou deixar o meu e-mail, Sandra. Aqui, meu e-mail está no chat. Se vocês quiserem, se vocês quiserem conversar comigo no particular, me mandem algumas perguntas, a gente conversa por e-mail, tá bom? Estou sempre à disposição de vocês. Bom, fiquem com Deus, muito obrigada pela participação. Beijos, pessoal que tem aula comigo, até amanhã. Valeu, turma.